Top, perfeito. Então, vamos então iniciar a chamada, passar-vos também toda essa informação. Ok, eu vou fazer não muito rápido, que é para vocês também poderem fazer perguntas, poderem tirar dúvidas, poderem também fazer algumas questões. Eu vou abordar apenas três tópicos básicos, dos básicos de trading, que eu considero ser os básicos para mim mais importantes, que tu deves dominar antes de tu entrares numa conta real, antes de tu poderes fazer alguma coisa com dinheiro real em trading, tu tens que saber dominar estas três habilidades, ok? Para mim, isto é a parte mais importante, no mundo do trading, no mundo dos investimentos, ok? Por isso, malta, vou partilhar também a tela convosco, para que vocês também possam, ver aquilo que eu tenho para vocês. Pronto, basicamente, deixem-me só aqui compartilhar, para vocês terem essa noção. Pronto, basicamente aquilo que eu vou estar a passar aqui hoje é aquilo que vocês estão a ver aqui, ok? Básicos de trading. O primeiro ponto que nós vamos tocar é a estrutura de mercado, ok? Pessoalmente vocês já viram isto tudo também nos vídeos do Fast Start, mas não tem problema, eu vou passar por cima porque normalmente eu faço sempre estas chamadas e quando faço o pessoal diz, João, parece que é muito mais claro quando te ouço a ti, quando tu explicas com calma. E estamos aqui mais numa de fazer perguntas, tentar perceber também um bocadinho melhor. E é isso que eu vou estar a passar aqui hoje na chamada, ok? Por isso, o primeiro ponto que nós vamos tocar é a estrutura do mercado. Ok? Nós sabemos que existem três tipos de estrutura. Temos uptrend, downtrend e consolidação. Ok? Vamos tocar nesses três pontos. Vamos tocar também nos tipos de ordem, ok? Que é literalmente execução do mercado imediata, buy, sell limit e buy, sell stop. Ok? São os três tipos de formas que tu tens de poder entrar no mercado. E o terceiro ponto, para mim, dos mais importantes de todos, é a gestão de risco e cálculo de lotes. Ok? Eu vejo muitas vezes pessoas que entram em contato comigo que já estavam a fazer trading, ou que já estavam a tentar fazer trading, ou que já tinham visto uns cursos. Isto é aquilo que mais me assusta às vezes. Pessoas que já pagaram um curso de 1000, 2000, 3000 euros de trading, e depois eu pergunto-lhes sobre, sabes calcular lotes? E eles tipo não entendem o que é isso, não sabem, não têm a noção. Calcular lotes, como assim? Eu entro sempre com o standard lot, é a única coisa que eles me dizem. Eu entro sempre com o standard lot, eu não calculo os lotes. Então, logo daí eu vejo que a pessoa não faz gestão de risco, ok? Então, é uma coisa simples, mas aí fora, nas pessoas que vendem cursos de trading, grupos de sinais, eles não se preocupam com isto, porque o objetivo dessas pessoas é ganhar comissões sobre o teu investimento. Logo é normal que eles não estejam preocupados com a tua gestão de risco, porque quanto menos gestão fizeres e mais arriscares, mais dinheiro eles vão ganhar, quer tu percas, quer tu ganhes. Então aqui não é isso. Eu não ganho dinheiro com base nos teus investimentos. Aquilo que eu quero que tu faças é que tu não percas dinheiro em investimentos, que tu percas o mínimo possível e possas ter o maior retorno possível. Porque se isso acontecer, o que é que tu vais fazer? Vais promover a plataforma, vais promover o local em que tu aprendeste, vais promover a comunidade. Então acaba por ser literalmente uma promoção por um resultado positivo, ok? Então a função aqui é dar-vos todas as ferramentas que vocês necessitam para poderem realmente ser lucrativos e começarem a meter essa consistência, mas terem primeiro a vossa base bem construída, bem sólida e não se permitirem, tipo, perder dinheiro, ok? Eu digo sempre isto. Eu prefiro que as pessoas estejam comigo há 3 anos e não tenham ganho dinheiro, mas também não perderam, do que as pessoas estarem comigo há 6 meses, há um ano e já terem perdido 7, 8, 9, 10 contas financiadas, a arrebentarem contas reais. Não faz sentido, ok? Eu digo sempre isto. As pessoas que estão dentro desta plataforma, dentro desta comunidade, a ter acesso a esta informação e têm acesso a básicos, a partir desse momento elas estão proibidas de perder dinheiro. Ok? Perder dinheiro, quando eu falo em perder dinheiro, não é que a perda não exista, mas eu estou a falar no objeto, na situação de perder por falta de conhecimento, perder por cometer erros. Ok? Isso é que nós estamos proibidos de o fazer. Então é um bocadinho dentro desse sentido que eu também vou passar isto para vocês. Agora, passando aqui para a parte para mim mais importante, deixem-me só abrir aqui o TradingView. Vamos aqui passar à parte da estrutura do mercado, ok? Só aqui, estrutura. Ok. Tenho que sempre decidir nestas cenas. Pronto. O que é a estrutura do mercado? É como diz o nome, ok? A estrutura, o desenho que o mercado nos apresenta, ok? Quando nós vimos aqui para o gráfico, se nós virmos com atenção, ele tem uma estrutura, tem uma harmonia, ele faz algo no gráfico, ok? No ecrã nós vemos tipo um desenho, ok? Se nós vamos associar isto a um desenho.
Nós vemos direções, vemos ele ir para cima, vemos ele ir para baixo e vemos ele mover-se lateralmente, ok? Então nós conseguimos aqui, só nestes pequeninos exemplos, identificar isso. Aqui nós conseguimos ver o mercado a mover-se lateral, aqui eu consigo ver o mercado mover-se lateralmente, aqui eu consigo ver o mercado mover-se lateralmente, aqui eu consigo ver o mercado mover-se lateralmente, aqui consigo ver o mercado ter uma tendência, aqui eu consigo ver o mercado ter uma tendência, aqui consigo ver o mercado ter uma tendência, aqui consigo ver mover-se lateralmente, aqui consigo ver ter. Deixa-me só selecionar aqui. Aqui consigo ver ele ter uma tendência. Então é importante nós percebermos o mercado se está em consolidação, move-se lateralmente, ou se está em tendência, move-se para cima ou move-se para baixo. Agora, o que é que eu quero que vocês percebam? Cada time frame é fractal. O que é que eu quero dizer com isto? À medida que eu for escolhendo uma time frame diferente, a estrutura é diferente, ok? Por isso é que nós temos muitas vezes indicadores que diz em M1 está uptrend, em M5 está uptrend, em M15 está downtrend, né? Em H1 está downtrend. Então nós acabamos por entender que cada time frame tem a sua própria estrutura definida. Porque normalmente nós identificamos como estrutura os últimos pontos de estrutura que o mercado nos deu, ok? Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando queremos identificar uma estrutura atual do mercado, eu vou sempre olhar para os últimos quatro pontos evidentes que foram criados de estrutura. Agora, tornando esses quatro pontos em desenho, e depois vamos para a parte do gráfico. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu já percebi que o mercado se move apenas de três formas. Primeira forma, move-se com altos, baixos, altos mais altos, baixos mais altos, altos mais altos, baixos mais altos e assim sucessivamente. Então eu vou ter aquilo que eu chamo de um baixo, vou ter aqui em cima um alto, depois vou ter aqui um baixo mais alto do que o anterior, né? Este baixo é mais alto do que o baixo anterior. Depois vou ter um alto mais alto, isso que o anterior, e assim sucessivamente. E um baixo mais alto, e um alto mais alto, e um baixo mais alto, e um alto mais alto. Então o que é que isto me define? Isto define uma uptrend, ok? Uma tendência de alta. Então, vocês a partir de agora têm que saber identificar que o mercado está em alta só de alguém vos dizer. O mercado apresenta-se em baixo, alto, baixo mais alto e alto mais alto. Então, só de eu te dizer isto, sem tu veres o gráfico, já tens de ter a capacidade de perceber, ok, o mercado está em uptrend, está em subida. Porquê? Porque ele apresenta-me um baixo, um alto, um baixo mais alto e um alto mais alto do que o anterior. É tudo sobre o anterior, ok? Então, só estes quatro pontos devem ser suficientes para tu poderes identificar como uma trend de subida, uma uptrend, uma um mercado em valorização, em crescimento, ok? Em subida. Depois, o que é que nós temos? Ao contrário da uptrend, nós temos a downtrend, ok? Que é o mercado poder se mover no mercado de baixa. E o mercado de baixa começa sempre com um ponto quê? Um ponto alto, ok? Se ele está a baixar, se ele está a baixar foi porque ele esteve já mais alto. Então eu tenho um alto e debaixo desse alto o que é que eu tenho? Tenho um baixo. Isto torna simples. E daqui o que é que eu tenho? Tenho um alto mais quê? Mais baixo. E aqui o que é que eu tenho? Tenho um baixo mais baixo, certo? E aqui o que é que eu tenho? Tenho um alto, deixa-me só fazer assim que é mais fácil. Um alto mais baixo. E aqui o que é que eu tenho? Um baixo mais baixo. E aqui o que é que eu tenho? Um alto mais baixo. E aqui o que é que eu tenho? Um baixo mais baixo. E aqui o que é que eu tenho? Um alto mais baixo. Ok? Então eu aqui consigo identificar novamente uma quê? Uma downtrend. Ok? Depois vou ter novamente, para terminarmos, um baixo mais baixo. Ok? Então, isto é aquilo que me é apresentado. Estas são as duas
das três formas de estrutura de mercado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu abro um gráfico a cru é identificar a minha estrutura. Porquê? Porque agora eu sei uma coisa. Eu sei que existe uma terceira forma do mercado se mover, que é chamada a consolidação. E a consolidação é quando o mercado tem pouco volume, há pouco volume no mercado, há pouco dinheiro injetado no mercado. Então, quando a gente vê aqueles movimentos rápidos, é porque há muita volatilidade, logo há muita injeção de capital no mercado naquela hora. Por isso é que quando há notícias de alto impacto, nós vemos o mercado tomar posições muito grandes, e fazer movimentos muito rápidos, porque tem a ver literalmente com isso, a volatilidade apresentada no mercado. E quando o mercado está em consolidação, é um mercado que está pouco volátil, move-se lateralmente, não tem uma direção bem definida, ok? Então esse mercado simplesmente tem altos, tem baixos, altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos, altos, mas é um mercado que não se decide. Ele não tanto pode ir para cima como pode ir para baixo. Então, no mercado de indecisão, que é o que eu chamo de mercado de consolidação, é igual a um mercado de indecisão. Neste mercado de consolidação, a única coisa que eu vou fazer se o mercado está indeciso é esperar. Aguardar. Aguardar por quê? Aguardar que o mercado crie uma nova direção. Aguardar que o mercado quebre esta zona de estrutura. Ok? Aguardar que o mercado quebre esta zona de estrutura. Ou para baixo ou para cima. Se quebrar para cima, possivelmente vai-me criar quatro pontos de estrutura, que serão os que nós temos aqui de uptrend, um baixo. Reparem, imagina o que é ele daqui disparar, vir para cima, fazer um baixo e ir para cima. Ele faz um baixo, um baixo mais alto e um alto mais alto. Então está-me a criar uma estrutura de uptrend. Se ele vier por acaso para baixo, depois para cima e depois para baixo, ele está-me a criar um alto mais baixo e um baixo mais baixo. Então eu já tenho uma estrutura de downtrend. Então, enquanto o mercado se apresenta na mesma range, no mesmo preço, a mover-se lateralmente ao longo do tempo, eu não vou fazer nada nesse par. Ou procuro outro par, ou vou aguardar que o mercado crie uma direção, me dê uma estrutura de subida ou de descida, ok? Se ele me der uma estrutura de subida, eu vou procurar fazer compras. Espera aí, lá está. Compras. E aqui até vou meter tipo azul. E se o mercado estiver assim em fase de descida, eu vou procurar fazer, ok? Deixa-me só ver aqui, pensava que tinha feito copiar, claro, mas não. Pronto, aqui eu vou fazer compras e aqui eu vou fazer vendas. Deixa-me só tirar isto, porque se vocês quiserem tirar um print, podem tirar um print. Vai ficar tipo bonito. Ok? Diga-me só se está a fazer sentido esta parte só. Vamos aí na chatbox. Vão conseguir perceber? Todo sentido. Top. Então pronto. Perfeito. Então, agora que nós percebemos isto, o que é que nós temos que fazer? Agora que nós percebemos isto, nós temos que ter a capacidade de perceber que esta é a primeira coisa, por isso, ter o mercado, é a primeira coisa, quando eu abro um gráfico, que eu vou procurar saber. Ok? É a primeira coisa, não vou me focar em mais nada. Por exemplo, vamos ver aqui, pares Forex. Não sei o que é que está aqui, mas deixa-me só ver. Pegar isto. Então, imaginem que eu, por exemplo, vou olhar aqui para um par, ok? Ao acaso, neste caso seria o Euro-USD. Eu vou olhar para 15 minutos, por exemplo.
ou posso pôr 1 hora, e eu vou olhar para a estrutura. Ok? Vou afastar para tentar perceber qual é que é a estrutura que está criada aqui. Ok? Então, se eu for ver assim em big picture, se eu for ver literalmente a estrutura mãe, eu consigo identificar que nós temos aqui algo deste género. E vocês todos vão ver se concordam comigo. Um baixo, um alto, um baixo, um baixo, um alto, e agora a criar um possível baixo, que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, onde seja, vamos por aqui. Ok? Então, eu tenho aqui, neste caso, um, dois, três, quatro pontos de estrutura. Ok? E estes pontos de estrutura vão me indicar o quê? Vão me indicar a direção do preço. Ok? Estes são os quatro pontos de estrutura que eu tenho. Ok? Agora, claro que eu nunca sei qual é que vai ser o momento em que isto vai subir, em que eu vou poder comprar. Então, eu já percebi que se eu estou numa uptrend, eu vou procurar o quê aqui? Compras. Ok? Vou procurar comprar, comprar, comprar. Porquê? Porque eu tenho um baixo, um alto, um baixo mais alto do que o anterior e um alto mais alto do que o anterior. Então, possivelmente agora, o que é que poderá vir? Poderá vir um baixo mais alto do que o anterior para a criação do novo alto mais alto do que o anterior, certo? Então, o que é que eu vou estar à espera nestas zonas? Eu vou estar à espera de possíveis movimentos de compra para poder comprar. Então, eu vou estar atento nesta range, nesta zona do preço, a possíveis movimentos de compra. É isso que eu vou estar à espera. Então, eu vou esperar que o preço venha nestas zonas e me faça o quê? A transição de uma quebra de estrutura. E é isso que eu vos vou explicar agora. Porque agora vocês dizem, "João, mas como é que tu sabes que isso vai passar de cair para começar a comprar?" É isso que eu vos vou explicar agora. Para lá ver. Eu só consigo ver aqui e ainda apanhar aquilo. Ah, ok, está aqui, perfeito. Então, para haver uma mudança de direção, por isso, isto não é, está numa uptrend e do nada, tipo, diz, olha, vou agora para mandar um trend, e vai para mandar um trend. Olha, vou agora ficar consolidado. Não, e vai para a consolidação. Não, há uma transição, que é o que se chama mudança de tendência. Que pontos é que eu considero ser importantes para eu considerar uma quebra de estrutura? Lembra-te, estrutura de mercado, se for uptrend, se eu for mudar, se a minha estrutura for mudar para downtrend, há uma quebra de estrutura. Então agora quero que tu penses comigo. Nós estamos no mercado de. Deixa-me só ver se eu consigo aqui o coisa que eu quero, que é mais fácil. Pode ser este. Estamos no mercado de uptrend. Baixo, alto, baixo mais alto, alto mais alto e um baixo mais alto do que o anterior. E neste caso aqui podia ter o quinto ponto. O que é que pode ser uma quebra de estrutura? Uma quebra de estrutura, como é que eu posso identificar? Ok, mas qual é que é a altura em que isto pode entrar numa venda? Ou qual é que é a altura em que eu aqui posso considerar uma compra? É isso que eu vou explicar. Porquê? Porque para aqui, para eu encontrar uma compra aqui, isto é super importante, dupliquem a vossa atenção, ok? Para eu encontrar uma compra aqui, tem que haver o quê? Numa time frame mais pequena, numa temporalidade mais pequena, vai haver algo deste género a acontecer. Isto aqui, se eu fosse baixar, imaginem, por uma temporalidade curta de 5 minutos, esta linha era representada desta forma, certo? Então, eu dentro desta estrutura mãe de uptrend, de subida, eu tenho uma downtrend numa temporalidade mais pequena. Então, o que me vai fazer eu poder perceber qual é que é o ponto que eu devo de comprar é uma quebra de estrutura, ok? E é esta quebra de estrutura que vai permitir tomar uma decisão de compra para eu poder apanhar este movimento. Qual é que é a quebra de estrutura? É isto mesmo. Vou repetir. Então, se eu estou numa uptrend,
tenho um mercado que chegou aqui, ok? À minha zona possível de compra, que normalmente com o Fibonacci, que vocês já devem ter ouvido falar, para quem já está cá há mais tempo, varia em algumas zonas, ok? Mas eu vou meter aqui para vocês verem. O Fibonacci, a partir do nível 71, 79, já é possível zonas de compra. Então eu vou traçar o meu Fibonacci como, explicar a traçar o Fibonacci. Desde o ponto mais baixo, por isso é aqui o que aparece, Fibo Retracement, eu vou clicar neste, eu vou clicar do ponto mais baixo ao ponto mais alto, ok? Que é aqui, ao ponto mais alto. E agora vou esperar um retracement, um retesto, ok? Ele subiu e agora tem que equilibrar, porque tudo que sobe, desce, ok? Então o meu nível de compra é quando ele entra aqui nesta range, nesta zona de preço, só vos mostrar. É aqui entre a zona dos 71 e os 88. Então eu vou meter aqui, vou ficar à espera que o preço venha até esta zona. Então assim que o preço entra aqui, dupliquei a vossa atenção, pessoal. Assim que o preço entra aqui, ok? Eu já vou estar à procura do quê? Daqui dentro, procurar uma quebra de estrutura para fazer uma compra. O que é uma quebra de estrutura? Se eu sei que isto é uma downtrend dentro da minha uptrend mãe, está a acontecer algo deste género. Baixo, alto, baixo. Assim estou a fazer ao contrário. Desculpem, deixa-me fazer assim. Mais fácil. Baixo. Isso acho que isto é confuso. Baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. O que é uma quebra de estrutura? É ele mudar a direção. E o que é mudar a direção? O primeiro sinal é o alto que vem a seguir, em vez de ser continuar a ser um alto baixo e continuar para baixo, não, vai ser mais alto do que o anterior. Quebrou a minha estrutura. Ok? A minha estrutura anterior foi quebrada. Entendem? Se ele continuasse baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, eu estava sempre em vendedor, estilo vendedor. Mas a partir do momento em que eu tenho um baixo, depois o alto que vem a seguir quebra o meu alto anterior, então a minha estrutura foi quebrada. Primeiro sinal de reversão do mercado. A partir do momento em que o preço começa a baixar, o que é que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa que fiz aqui. Passar o Fibonacci. Do ponto mais baixo ao ponto mais alto. E vou esperar o quê? Nível 71 a 88. E vai ser esta zona, nível 71, 88, que eu vou esperar para fazer a minha compra. Então, assim que o preço chegar a esta zona, eu vou fazer o quê? Comprar. Porque a próxima direção, possivelmente, é fazer-me um novo alto. E agora eu passei de uma downtrend para uma uptrend. Então, é por isso que eu vou entrar aqui. Mas eu tenho que esperar esta confirmação de quebra de estrutura. Entendem? Eu sei que isto pode parecer complexo, mas eu quero que seja visual primeiro para vocês. Ok? Que vocês consigam ver. Porque eu depois vou para o gráfico e vocês vão ver exemplos no gráfico. A acontecer diariamente, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isto é estrutura só, pessoal. Ok? Isto é extra sauce. Ah, Espera aí que eu estou a pôr os fones, espera aí, não estou a ouvir. ok. Conseguem-me ouvir, pessoal? Agora, desculpem lá. Conseguem-me ouvir? Yeah. Pronto. Isto pode parecer complexo, mas isto é a base, ok? É vocês terem esta consciência, porque a partir daqui vocês vão começar a ver as coisas de uma maneira diferente dentro do mercado, ok? Vocês vão começar a treinar os vossos olhos para isto mesmo.
Deixa-me só ver porque eu tenho aqui o meu ecrã está freeze e eu não estou a perceber porquê. Ah, ok, era por causa daquilo. Agora já não vai dar. Já vai dar bom. Deixa-me só ver, pessoal, para aí que isto o meu ecrã não está a mover-se. Ah, agora já vai. Ok. Ok, conseguem ver o meu ecrã agora, né? Certo, perfeito. Então, é só isto que eu quero que vocês entendam, porque é isto que acaba por acontecer. Vamos recapitular outra vez, ok? Vou explicar outra vez para vocês poderem entender. Tentar fazer ainda mais limpo. E depois vamos para o gráfico, para passarmos à próxima parte. Ok. Então, sim. Pronto. Então, assumindo esta situação, como nós falámos ainda há bocado, ok? Nós temos os quatro pontos evidentes, os últimos quatro pontos evidentes, ok? Que é, até posso fazer assim, deixa-me só fazer assim que é mais fácil. Vocês verem, ok? Temos os últimos quatro pontos, que é o ponto 5, o ponto 4, o ponto 3 e o ponto 2. Todos concordam comigo que nós estamos numa trend de subida, certo? Com base nisto. Então, se nós estamos numa trend de subida, o que é que nós vamos procurar apenas? Comprar ou vender? Digam-me aí no chat. Digam-me aí no chat box, pessoal. Comprar, exatamente. Bora. Então, se eu vou decidir comprar, então eu vou ficar à espera do quê? De um movimento de retracement, ok? Com base no meu Fibonacci. Então, a partir do momento em que eu começo a ver que o mercado começa a reagir, esse que o mercado começa a descer, eu já percebi que ele me definiu um novo alto, que é este. Este alto foi definido, ok? Ele começa a descer. E eu agora vou traçar um Fibonacci, desde o meu último ponto, mais baixo, até esse ponto alto. E vou esperar as zonas entre o nível 71 e o nível 88. E vou criar lá uma caixinha. Como assim? Aqui é onde eu vou comprar. Porque eu quero comprar mais barato. Certo? O mais barato possível é o que eu quero comprar. Quanto mais ele descer, mais barato eu vou comprar. Ok? É quase como ficar à espera do preço de saldos. Ok? Imagina que isto é os saldos da loja. Aqui. Então agora eu vou limpar para ficar mais limpo, mais clean. Então aqui é a zona. Eu vou esperar que o preço chegue a esta zona. Ok? A zona dos saldos. Então, assim que o preço começa a chegar àquela zona, eu tenho que entender que este movimento, que aqui, apesar de ser linear, é um movimento de descida normal, de downtrend numa temporada mais pequena, algo deste género, certo? É isto que está a acontecer numa temporada mais pequena, que faz com que o mercado deixe. Então, o que é que me vai fazer eu perceber que literalmente estou numa zona em que posso comprar? É haver uma quebra de estrutura. O que é quebra de estrutura? Se eu estou numa estrutura, numa microestrutura, isto é a estrutura toda, completa, mãe. Isto é micro, é uma estrutura dentro de uma estrutura mãe, ok? Que é de um retracement, que é deste movimento. Este, este. Este movimento é maior do que este. Este movimento é sempre maior do que este. Então é um movimento de microestrutura. Então eu dentro da microestrutura vou esperar a ver uma quebra de estrutura. E qual é que é o meu ponto de estrutura anterior ao ponto 5? É o ponto 4, certo? É este ponto. Então, o preço vai-me ter que quebrar este ponto. A nova zona estruturante tem que quebrar este ponto para me quebrar a estrutura de baixa, a microestrutura de baixa, e nós podemos entrar novamente na nova estrutura de alta, mãe. E é esse movimento que eu quero apanhar. Então ele vai fazer este movimento, quebrou, e agora eu vou estar atento para comprar. E à medida que ele começar a descer,
eu vou novamente colocar o meu Fibonacci, ponto mais baixo, ponto mais alto, e vou reparar que quase sempre a zona que eu tinha definido antes vai estar dentro da zona que eu vou definir agora. E esta zona vai ser a zona para eu premir o gatilho de comprar, neste caso, ou vender, neste caso seria comprar. Ok? Então, esta seria a zona para eu poder mesmo carregar em comprar. Então, assim que o preço chegar a esta zona, eu vou comprar, porque possivelmente há uma grande probabilidade de ele me fazer um novo alto, depois um baixo, depois um novo alto, depois um baixo, depois um novo alto. E em temporalidade de maio vai-me fazer este movimento, assim. Percebem? Porquê? Porque tudo isto é. O que acontece é assim, em temporalidades mais pequenas. Quebra de estrutura, mitigou, desceu. Quebra de estrutura, mitigou, começou a subir. Quebra de estrutura, mitigou, começou a descer. Quebra de estrutura, mitigou, começou a subir. Quebra de estrutura, mitigou, começou a descer. Quebra de estrutura, mitigou, começou a subir. É só isto que acontece, ok? Quebra de estrutura, vou meter aqui de outra cor. Quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura. Então sempre que há uma quebra de estrutura, há o quê? Uma mudança de tendência. É só isto que nós temos que procurar. Pessoal, digam-me se isto fez sentido. Bora, temos 9 pessoas na chamada, não posso ter só 3 sims, senão vou aceitar, vou acreditar que tenho 7 não, ou 6 não. Se não entendeste, diz não, que eu tento repetir ou arranjar outra forma. Se eu percebi isto, qualquer pessoa percebe. Agora posso é ter que arranjar outras formas criativas. Sim, top. Ok, ok. Sim, boa, ok. Sei que estás a fazer um esforço, Erika, ok? Parabéns. É normal, esta informação já é um bocadinho avançada para o teu nível, mas bora, estamos em contacto. Ok. Hum, yeah, é normal. Agora, vamos para o gráfico. Agora, eu quero que vocês tirem esta imagem visual e vamos para o gráfico, porque no gráfico vai parecer um bocadinho mais complexo, né? Porque vocês vão dizer, mas como é que tu consegues ver isso aí, João? Não vejo nada. É normal. Tem a ver com o tempo, ok? Não são 2 meses de olhar para isto, ok? Então, bora lá. Deixa-me ver aqui um exemplo que eu consigo vos mostrar. Vou limpar isto tudo para ser mais simples. Ok, deixa eu ver se eu vos consigo explicar aqui uma zona que seja um bom exemplo para vocês. Isto é uma hora melhor. Ok, e temos. Nos GBPs, o que aconteceu mais?
Quero um exemplo que seja fácil para vocês perceberem. Ok, deixa-me ver aqui, fazer aqui um desenho. Deixa-me ver aqui. Está em M15 ou para M5. Pode ser mesmo M15 que é mais fácil. Ok? Ora, vamos olhar só para este panorama aqui. Ok? Quero que vocês olhem só para isto. Como vocês veem, vou tirar daqui o retângulo, até para não fazer confusão. Nesta zona, nós conseguimos ver efetivamente que o mercado teve aqui em subida, um uptrend, e aqui criou uma downtrend. Ok? Ele mudou de direção. Ok? Agora, desenhando eu as direções, mesmo, à linha, para ser mais fácil para vocês verem. Então, repara, tens aqui um baixo, né? Este ponto. Um baixo. Este baixo criou, imagina, este alto. Ok? Este alto criou este baixo. Este baixo criou este alto. Este alto criou este baixo. Este baixo criou este alto. Este alto criou este baixo. Este baixo criou este alto. Este alto criou este baixo. Este baixo criou este alto. Este alto criou este baixo. Este baixo criou este alto. E este baixo criou um baixo quase igual, mas ainda foi mais alto do que o anterior. E este baixo criou um alto. E a seguir daquele alto, o que aconteceu? Houve um baixo mais baixo do que o anterior. Quebrou a tendência, certo? E agora este baixo o que é que fez? Criou um alto. Mas foi um alto mais baixo do que o anterior. Então já mudamos de tendência. E este alto que é que criou? Criou um baixo. E este baixo que é que criou? Criou um alto. E este alto que é que criou? Criou um baixo. Ok? Então, eu aqui, nesta quebra de estrutura, nesta zona aqui, eu já sabia que o mercado ia começar em venda, como um mercado de vendedor. Então o que é que eu ia fazer? Eu pagando tudo. Assim que eu visse um baixo, um alto, um baixo, um alto. Depois esta zona a ser quebrada, um baixo mais baixo do que o anterior. Ok? O que eu ia fazer? Fibonacci, ponto mais alto, ponto mais baixo. E ia esperar que ele viesse à zona dos 71. Neste caso não veio, foi à zona dos 50. O 50 é o número mínimo para haver um balanceamento, ok? Então há pessoas que na zona de 50 já consideram um ponto para comprar ou vender. Eu não, porque sou mais conservador. Mas o que é que eu ia esperar que ele fosse aos 71? Não foi, então não ia entrar nesta trade. Mas efetivamente ele mudou de tendência. Ok? Vamos tentar encontrar aqui zonas em que ele literalmente foi à zona de 71. Deixa-me só ver. Deixa-me ver aqui outras zonas. Aqui em H1 pode ser mais fácil para vocês conseguirem ver também. Ok, aqui efetivamente foi. Ver aqui zonas mais simples. Aqui possivelmente também houve. Tentar para nos mais pequenos. Deixa eu ver.
é descida. Hoje, para final do dia, não. Deixa-me lá ver aqui se são de Londres. Normalmente acontece sempre. E foi o baixo, mas não é esse exemplo que eu vos quero dar. Ok, aqui por exemplo já podemos ter mais ou menos essa situação, ok? Se nós vamos olhar aqui para estes últimos 4 pontos de estrutura, nós acabamos por ver, apesar deste ponto ser mais baixo, exatamente, temos aqui este ponto, este, baixo, alto, alto. Depois podemos considerar, eu não consideraria este ponto pode ser considerado até, por isso pode haver aqui um baixo, mas depois ele já falha aqui o alto, ok? Por isso aqui é a parte inversa, em vez dele simplesmente quebrar em baixo, ele já falhou o alto lá em cima, ok? E há uma criação de um novo baixo. E depois falha novamente o alto. Então isto também já é uma indicação de que ele estava a mudar de uma uptrend para uma tendência de descida, ok? Então aqui depois vou ver que ele vai quebrar esta zona, quebrou, já me fez um baixo mais baixo do que o anterior. Então a partir deste momento eu já posso ir à procura de, por exemplo, traçar um Fibo. Neste caso posso selecionar o baixo aqui, ok? E se for traçar se calhar um Fibonacci daqui a esta zona, deste alto até esta zona, já me vai calhar ali entre os 71 e 79. E aqui já me poderia dar uma zona para eu poder vender, ok? Então aqui eu já ia procurar fazer a minha venda, nesta zona especificamente, entre os 70, 88 e os 71. Então eu ia simplesmente esperar que ele viesse à zona, vender. Depois o mercado o que é que faria? Começava a cair. Ok, então aqui por exemplo nós temos esse exemplo, mas pronto, ele falhou-nos foi os altos. Em vez de ser quebrar-nos só os baixos, também acontece muitas vezes, em vez de. Eu dei-vos o exemplo de. Espera, onde é que está o lápis? De ele poder fazer assim, estamos em alta, ele simplesmente quebrar o baixo e depois é que vai lá em cima e falha, e quebrou aqui primeiro o baixo, mas também pode acontecer, um exemplo de ele estar a fazer isto e simplesmente falhar o alto, ok? Ele não quebrou o baixo, mas falhou o alto, quebrou este baixo, ok? E a seguir vai lá à zona dos 71, 88 e cai. Ok? Por isso, isto são duas possíveis quebras de estrutura. O primeiro falhou o alto, por isso o alto que devia ter sido acima deste, ele falhou, ele não teve força para o fazer. E a seguir quebrou o baixo anterior e criou uma nova zona de venda, que é esta, que é os meus tais 71, 88 de Fibonacci. Ou então pode ser ele criar-me o alto, mas depois quebrar-me o baixo. Ok? Ele quando me quebra o baixo indica-me uma alta probabilidade de me poder dar uma zona de venda entre o nível 71 e 88, que são os níveis de Fibonacci. Por isso, estas são as duas formas de quebra de estrutura. Vou dizer novamente. Primeira, meter mais para cima para isto ficar a branco. Fazer assim. Primeira é nós estarmos em uptrend e ele simplesmente quebrar-me o baixo. Quebrou, ok? E como quebrou o baixo, eu vou traçar o Fibonacci à medida que ele for subindo 71, 88 e eu vou esperar aí a venda para ele poder cair. Ou a segunda opção, estar a fazer uptrend e falhar-me o alto. Por isso, imaginem isto, e depois a seguir ele falha-me o alto e quebra-me o baixo. Ok? Quebra-me o baixo anterior e falhou este alto. A seguir o que é que eu vou fazer? Literalmente é a mesma coisa, traçar o Fibo e esperar a minha zona de venda. Ok? E aqui eu vou vender. Ponto mais alto, ponto mais baixo, Fibonacci.
71,88 é as zonas, ele chegou lá e vou vender. Ok? Isto são as quebras de estrutura, mudança de estrutura no mercado. Ok? Conseguiram entender, pessoal? Então, isto serve para quebras e continuações. Por isso, isto acontece quando o mercado está, por exemplo, ele desceu, depois fez o retracement, fez isto, certo? Houve a quebra de estrutura, desceu. Então é isto que acontece nos retracements. Ok? Por isso ele desceu, retracement, acontece isto, caiu. Ok? Estou numa downtrend. Por isso é que eu estou à procura de vendas. Por isso é que eu estou à procura de vendas. Entendem? Conseguiram perceber esta parte, pessoal? Digam-me se fez sentido. Sim? Boa. Pronto, tipos de ordem. Bora, vou passar os tipos de ordem e vou deixar a gestão de risco e cálculo de lotes para a próxima chamada, para também não alongar muito. Ok? Porque senão depois fica muito maçudo e vocês também saem daqui com demasiada informação e não faz sentido. Por isso, tipos de ordem. Nós temos três tipos de ordem. Aliás, temos dois tipos. Dois tipos de ordem. Isto é o que aparece no MetaTrader 5 ou 4, né? No vosso telefone. Quando nós entramos aqui no nosso MetaTrader, deixa eu abrir o meu, vocês verem. Nós vamos abrir uma posição, ok? Nós vamos abrir uma. Não, não se consegue ver por causa da cena. Deixa-me só ver se eu consigo aqui tirar a cena de. Desfocar o meu plano de fundo. Agora já vai dar. Eu vou ter os pares, né? Eu vou abrir uma par ao acaso, clicar em negociação e cá em cima aparece execução. Ok, estão a ver? Eu vou clicar onde diz execução e aparece-me buy limit, buy stop, sell stop e assim sucessivamente. Ok? Pronto. E é isso que eu vou passar agora. Ok? Mas dentro dessas todas existem dois tipos. O primeiro tipo é as ordens pendentes, que são ordens que são programadas para um dado preço. Ok? Nós decidimos. Imagina, o dólar está a 1,03, por exemplo, comparando com o euro. E nós decidimos querer comprar no 1,05, ok? Ou 1,06. Então nós vamos colocar uma ordem pendente nesse preço para quando o mercado atingir aquele valor, abre-nos automaticamente uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Isso são as ordens pendentes, ok? Dentro das ordens pendentes nós temos o buy e o sell, né? Comprar ou vender. E cada um deles pode ser limit ou stop. Por isso é os dois tipos que existem dentro das ordens pendentes. Eu posso ter um buy limit ou um buy stop, um sell limit ou um sell stop. Então, se eu quero vender, vou colocar agora aqui. Buy. Então, o buy limit é nada mais, nada menos do que eu ter o mercado a movimentar-se. Imaginem, por exemplo, haver uma quebra de estrutura. Eu quero fazer uma compra. Eu coloco o meu Fibonacci, por exemplo. Vejo que a minha zona de ação é entre o 71 e 88 e faço assim uma linha e aquela é a minha zona para comprar. Mas o preço está cá em cima, ok? O preço ainda está aqui, ainda não chegou ali em baixo. Pá, eu tenho que ir para o trabalho, tenho que ir fazer isto, tenho que ir fazer aquilo, não posso ficar aqui uma hora, porque pode levar uma hora ao preço lá chegar. Então eu vou literalmente ver qual é que é o preço desta minha zona, pode ser da abertura da zona, por isso no início do retângulo, de cima para baixo, porque é uma compra, certo? Vou fazer uma linha horizontal, e está a dar o preço. Então eu quero, apesar do preço neste momento estar aqui, estar no 1,29221, eu quero só comprar quando ele chegar ao 1,29092. Então eu vou meter uma ordem pendente de buy limit. Por isso o preço atual está acima do meu ponto de entrada.
o preço atual, neste momento em que eu defino a ordem, está acima do meu ponto de entrada. E o que é que eu vou precisar de pôr no MetaTrader? Vou precisar de pôr três coisas. O meu stop loss, que sou eu que vou definir, ok? Se definir aqui, então este é o valor que eu meter no stop loss. O meu ponto de entrada, onde diz entry, porque eu tenho que definir o preço em que eu quero que a minha ordem seja ativada, e aí vou meter o valor que aparece aqui de lado, 1.29092, e o meu take profit, que é a minha zona de saída, ok? Eu aí vou definir como eu quiser, e vou meter o valor que aparece aqui, 1.29661. O que é que eu estou a dizer? Estou a colocar uma ordem pendente no mercado, e assim que o preço tocar nesta zona, ele vai abrir automaticamente a minha trade de compra com tudo o que eu planeei, com o meu stop loss, com a minha zona de entrada e com o meu take profit. Então, no caso dele ir para cima e ultrapassar esta zona, fechou a minha trade em lucro, na zona em que chegou ao meu take profit. No caso dele de vir aqui à zona e ir para baixo, fechou aqui a minha trade em perda, no meu stop loss, eu não vi nada, não tive lá, ficou planeado, eu não me tive de tocar em nada, foi automático. Mas também pode haver o caso do quê? Ele simplesmente, deixa-me só vir aqui, ele simplesmente não virá à minha zona. Então o que é que acontece se ele, por exemplo, chegar aqui e não tocar na zona e for para cima? A minha ordem não abriu. Porquê? Porque a minha ordem estava programada para abrir no preço de 1.29092. E ele foi apenas já o preço mais próximo foi 1.29143. Então ela não foi ativada. Ok? Apesar dela ter ido na minha direção, a trade não foi ativada. Ok? Digamos que conseguiram entender este exemplo, pessoal. E na chatbox. Conseguiram? Yes, 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 yes. Top, 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 top. Então, isto é o buy limit. O sell limit é a mesma coisa, mas só que ao contrário. Ok? O sell limit é a mesma coisa, mas só que ao contrário. Ok? Imaginem que nós estamos numa trade, o mercado está a subir, há uma quebra de estrutura, né? Nós traçamos o nosso Fibonacci, por exemplo. Estou a usar o exemplo ainda há bocado que eu expliquei. Define a zona, a zona entre os 88 e os 71. Meto a linha no início da zona para saber qual é que é o valor do preço. Vou meter a minha ordem de venda aí em cima, o stop loss e o meu take profit. Isto é um sell limit, porquê? Porque o preço atual está abaixo do meu ponto de entrada, que é aqui. Então, na hora que o preço tocar aqui, a minha ordem é ativada. Se ele vier para baixo, fecha em profit. Se ele para cima, fecha em perda. Se ele nem chegar a ir lá, não abre, não ativa. Por isso é que é uma ordem pendente. Está pendente de chegar ao preço que eu defini. Se o preço que eu defini é aqui, ponto final. Não é nem mais em baixo, nem mais em cima. Se for mais em cima, ele ativa, né? Porque ultrapassa. Mas pronto, se o preço não chegar antes, ele não vai ativar. Ok? Entendem? Por isso são as ordens pendentes, buy limit, sell limit. Buy stop neste momento não vale a pena vocês se focarem porque é algo que não vão utilizar nunca, ok? Eu não uso, nunca usei em 5 anos e para mim não faz também sentido com base naquilo que nós aprendemos, ok? Depois temos as ordens de execução imediata, que é o quê? Que é, vai haver vezes, nós estamos a ver as aulas dos educadores, estamos a ver as coisas em direto, em que eles vão dizer, malta, está agora uma boa oportunidade para poder comprar ou vender, em que nesse caso o preço já está nas zonas, enquanto nós estamos a analisar, eles simplesmente dizem vender agora, e nós carregamos no botão de sell, buy market, e vendemos, e o mercado se cair, nós lucramos, ou então se for para comprar, no caso, se o preço vier à zona e está lá na zona, olha malta, estamos a ver agora uma boa oportunidade para comprar, no par GBP USD. Bora, a gente mete a nossa ordem de compra, carregamos onde diz buy market e se o mercado subir nós ganhamos. Então é só simplesmente isto. Estes são os dois tipos de ordens que existem. Ordem de execução imediata é tu carregares no botão e imediatamente tu entrares no mercado. E ordem pendente é tu planeares uma entrada para um preço futuro que ainda não foi atingido. Mas com base na tua análise, tu acreditas que possa ser atingido.
Em ambas as posições, tu estás sempre protegido. Porquê? Porque tu defines o teu stop loss, defines a tua gestão de risco, está tudo feito. Defines os teus lotes e tudo mais. Ok? A parte da gestão de risco e cálculo de lotes, eu vou deixar para a próxima chamada, para vocês poderem também aprender sobre isso, porque é isso que vai permitir juntar toda esta informação e conseguir começar a aplicar na prática. Ok? Malta, conseguiram perceber? A sério, conseguiram mesmo perceber, malta? Fez sentido? Foi uma hora, eu esforcei-me aqui nesta hora para ser tipo calmo, tipo falar devagar, para vocês entenderem, né? Fazer desenhos, para vocês tipo perceberem, que eu sei tipo que às vezes no gráfico é mais complicado nós percebermos, inicialmente. Yeah. Conseguiram perceber? Top. É isso. Malta, alguma pergunta que tenham, que queiram fazer? Perguntas? Têm perguntas? Vou ver a aula outra vez depois para fechar, ok. Top, vou meter aí depois a gravação no YouTube, tá bem? Vou meter das duas, da última Mindset Call, Mindflix, yeah? Aí desta chamada, ok? Que eu da Mindflix ainda não tinha posto. Ah, e então vou meter as duas juntas hoje ainda. E assim que ele estiver online no YouTube, depois descarrego também para vocês poderem ter lá no This is Home, tá bem? Para poderem utilizar. Por isso, malta, não sei se tem alguma questão. Se tiver alguma questão, pá, fiquem à vontade. Eu vou disponibilizar também a chamada para vocês poderem ver, rever, ver, rever. Testem agora também poderem ir para os gráficos e tentarem começar a ver um bocadinho tipo aquilo que eu tive aqui a explicar a nível de desenhos. E há uma coisa que precisarem da minha parte, estou cá mesmo para vos poder ajudar, tá bem? Bora. Grato por estarem também aqui presentes, malta. À medida vamos aumentando também o número de pessoas na chamada. Estamos juntos, malta, aí no McDonald's a bombar. Também parabéns pela vossa dedicação. Bora, estamos em contacto. Se há alguma coisa que precisarem, avisem-me. Helder, manda-me mensagem, amigo, para combinarmos por causa do DCA, ok? Para não me esquecer. Manda-me só uma mensagem para eu ficar com isso lá e podemos marcar a data. E estamos em contacto, está bem, pessoal? Bora, um abraço gigante, um beijinho enorme a todos. Uma boa. Hoje é quê? Que dia da semana é? Quinta? Quarta? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro. Por isso, bom ano para vocês, malta. Foguetes para vocês todos. Fazer acontecer. Um abraço gigante, um beijinho enorme. Estamos juntos e precisarem da minha parte, estou cá para vocês. Bora lá. Até já. Fiquem bem, malta. Até já.